ao canal do Cookie Art Show. Eu sou a Lara Parodi e tô aqui para passar alguns conhecimentos para vocês. Já se inscreve no canal e dá um joinha aí nos vídeos que você assistir. Eu espero que você curta muito todas as informações que tem aqui. Curtiu? Manda para um amigo ou para uma amiga para eles também fazerem parte da nossa comunidade. E vem comigo, vem se divertir, vem aprender. Vem. Na assadeira, eu usei transfer. Na verdade, eu usei cinza, um pouco de aerógrafo e transfer. Para fazer esse transfer, na verdade, vocês podem ver aqui que eu tenho o transfer cru, vamos dizer assim, sem assar. Eu tenho o transfer assado e eu tenho o transfer decorado. Então, eu tenho ele em 3 estágios. Para fazer esse transfer, eu usei o marrom numa consistência. Esse marrom aqui é um marrom, o chocolate, bem pouquinho do chocolate e um pouco de branco, porque eu não queria que ficasse muito escuro. Aí eu pus um teco de gold também, tá? E ele tá mais consistente. Por quê? Porque eu não quero que ele saia do lugar. E eu vou fazer... Que nem eu falei para vocês, eu uso esses plásticos porque ele é fácil de tirar, ele não gruda e você consegue ver o que tem embaixo, sem problema nenhum. Transfer é aconselhável sempre você fazer de um dia para o outro, tá? Porque senão, você tá vendo? Ó, ele tá bem mais para consistente. Você vê que ele não solta sozinho, ele não cria, não fica molinho, né? Ele precisa de uma ajudinha. Então, nenhum mistério aqui, né? Eu vou deixar lá o arquivo do transfer para vocês, tá? Esse ginger tem, acho que é 2 e pouco, 2 alguma coisa assim. Aí, daqui eu vou fazer um pouco ao contrário para vocês. Porque aí eu já ligo, daqui a pouco eu ligo o aerógrafo de uma vez só. Com ele já assado, né? Porque aqui eu usei um pouco nesses aqui eu usei aerógrafo e nesses aqui eu usei pincel. Eu preferi o resultado do aerógrafo do que do pincel. Se você não tem aerógrafo e quiser usar o pincel, tudo bem. Se você quiser deixar ele cru também, não tem problema, tá? Então, depois dele aerografado, sim ou não, o que eu fiz? Aí eu só vim aqui com o meu tá sem bico mesmo e fiz os movimentos, não decorei ele nas cores do Natal, porque eu não tinha vermelho e verde nesse set, então eu não ia fazer só isso pro ginger. Mas decorar um ginger aí não tem muito segredo, né? Então, que a gente tem nesse set, a gente tem ele nos 3 estágios. Você pode usar ele sem assar, você pode usar ele assado e você pode usar ele, se você quiser usar ele só ele sem decoração também, você pode, né? Então, e aí daqui a pouco, quando eu ligar o aerógrafo, eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz o aerógrafo aqui, tá? Porque a gente só liga o aerógrafo uma vez só, tá? Então agora eu vou mostrar, que eu até deixei uns aqui em branco para mostrar para vocês como é que eu fiz o aerógrafo. Vai sujar mais gente, mas tudo bem. Aí, na nossa confeitaria, eu fiz outros biscoitos também. Então, a gente tem aqui mais uns outros biscoitos, uns corações,
e um brinquedinho aqui de choque chip. Então, para o choque chip, eu usei esse aqui, é o Ivory com um pouquinho de marrom. Eu pus o Ivory razoavelmente, eu não pus assim uma gotinha, tipo, não quis fazer pele. Eu queria realmente dar esses dois tons não muito escuros de marrom ou bege. E aí aqui não tem muito segredo, né? Esse biscoito que eu tô usando de modelo aqui é o biscoito do meu logo. Então ele tem uma perspectiva, você pode ver. E aí depois de eu fazer a bolinha do biscoito, eu pus umas gotinhas de chocolate nele. Tá? E aqui o coração, que também é do meu logo, né? Você vê aqui, ó, aqui tem esse aqui, é esse aqui e o coraçãozinho aqui. Então, aí eu também fiz o coração, só que aqui eu pus um pouquinho mais de ponta nele. Você pode fazer o biscoito que você quiser, tá? E que não tem nada muito difícil. E aí eu também aerografei ele um pouco com salmão e marrom claro. O ginger eu usei marrom escuro da Inno, tá? Então, a gente fez os transfers, então, que nem eu falei, você tem que esperar secar o transfer de um dia para o outro, porque quando ele seca de um dia para o outro, ele sai com uma facilidade, ó, esses aqui que estão secos, ó, ele sai, ó, você não tem dificuldade nenhuma, ele sai perfeito, aqui tá certinho, sequinho, tá vendo? Não tem problema nenhum, tá? Tanto que você viu que esse aqui tava até soltando já, né? Já tinha até soltado. Ó, tá vendo? Ó, ele solta super fácil. Se a gente fizesse isso num papel de seda ou no papel manteiga, às vezes ele é mais chato de soltar. Então, é legal você pensar nisso quando você estiver fazendo, tá? Bom, e aqui tá a assadeira. Então, essa assadeira, ela tem aerógrafo na parte de baixo e os biscoitos assados, tá? Essa assadeira também tem aerógrafo na parte de baixo e os biscoitos assados. Essa assadeira, eu não usei aerógrafo. Você vê que a assadeira em si, ela tá bonita, ela é um biscoito simpático, eu usei os mesmos transfers, só que não tem aerógrafo nenhum aqui. Então, você vê que já é um biscoito que já faz diferença, né? Então, essa aqui é a diferença entre a assadeira aerografada e não aerografada. Ela parece que ela tá usada, parece que ela tá... que ela tá usada, como as nossas assadeiras, né? Não que isso aqui, essa esteja feia, mas essa é a diferença delas, tá? Então, aqui um biscoito simples, um retângulo, nada muito difícil, né? E aí agora eu preenchi ele inteiro de cinza. Esse cinza tá mais pro fluido, porque como eu vou usar ele como eu estou usando ele em partes grandes, né, que nem essa assadeira, o bowl, o único lugar que eu usei pequeno foi a ponteira do rolo de macarrão. Então, eu preferi usar ele, preferi deixar ele mais fluido para eu conseguir trabalhar essas áreas maiores. Se a gente põe ele muito consistente nessas áreas maiores, fica mais difícil da gente trabalhar. Ela é mais difícil de você deixar liso. Você vê que ele
sendo mais fluido, deixar ele liso é mais fácil, né? Ó, você tá vendo, ó? Ele tá liso. Só tem que tomar cuidado, porque não pode pôr muito, e também tomar cuidado para ele não... porque se puser muito ele vai derramar. Então, com esse biscoito aqui, eu vou montar então uma assadeira de biscoitinhos não assados. Então, vamos pegar aqui os nossos biscoitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. E aí, a gente vai colar eles com glacê. Ah, Lara, você podia fazer o biscoito direto na assadeira? Podia, você pode fazer também. É que eu achei que ia ficar mais simpático você dá uma textura maior, uma realidade maior para sua assadeira, né? Porque você vai dá para ver que os biscoitos eles estão colocados na assadeira, mas que vai ficar bonito também. Aí tá me dando baile aqui, ó. E fazer para você fazer o transfer não é nada muito difícil. Por quê? Porque você um saco plástico e imprimir a folha que tá lá no site já. Se você não é nada assim impossível, né? E dá uma gracinha maior, porque fica realmente parecendo que eles estão em cima da tua assadeira. Prontinho. Bom, agora vamos brincar de aerógrafo. Então vamos começar o aerógrafo. Eu vou começar o aerógrafo nesse aqui. Então eu estou usando a tinta da Ino. Eu usei o preto para fazer o detalhe da assadeira. Eu usei o marrom chocolate para fazer o detalhe do ginger. O marrom claro para fazer esse detalhe do cookie choc chip, e o salmão para fazer esse detalhe de vermelhinho aqui. Ele é o salmão. Tá. Então, dá uma chacoalhada antes. E sempre, quando você for usar assim várias cores, e você não tiver várias armas ou várias pistolas, é aconselhável você começar com a cor mais clara para depois ir para mais escura, tá? E tipo assim, uma gota é mais do que suficiente, tá? Então, você não esquece de testar no papel antes, ó. Tá vendo, ó? Tá saindo. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou bem de leve, na beirada assim, e aí eu viro o papel e faço na beirada também. Você vê, ele não tá indo para a parte de cima.
Você tem que ir na diagonal para ele ficar na beirada. Se eu for por cima, ele vai pintar em cima, tá vendo? Ó? Eu não quero, eu quero que ele fique na diagonal. Então, eu quero só assim. Então, você vê que eu dei uma cor para o coração. E se você quiser, eu também pus um pouco de marrom, mas eu fiquei bem na dúvida se só o salmão ficou legal. Agora eu vou tirar o salmão todo. Então, eu tirei o salmão. Agora eu vou pôr o marrom claro. Como o marrom claro, ele é mais escuro que o salmão, eu não preciso limpar a pistola. Ó, eu esqueci de sacudir. Então, eu vou pôr o marrom claro. E vou usar aqui também. Você vê que já saiu o marrom, tá vendo? Ele nem lembra que tinha salmão, porque o marrom ele é mais forte. Ó, se eu colocar marrom claro aqui, ó, eu vou já começar a mudar o coração também. Você vê que ele já começa a ficar com a corzinha de assado, né? Ou não. Então, eu achei... fiquei bem na dúvida se valia a pena ou não, mas eu achei que ficou simpático, porque você dá uma corzinha diferente pro seu biscoito, ó. E sempre na diagonal. Ó, tá vendo? Eu pus em cima, ele perde um pouco da graça. Se a gente vai na diagonal, ele mantém. E agora eu vou mostrar aqui para vocês também que foi a mesma coisa, tá? Na diagonal. Só para ele estar um pouquinho assim assadinho da vida. Certo? Nada muito difícil. Agora eu vou tirar esse resto de marrom aqui. E vou pôr o marrom escuro, que é o marrom chocolate. Tá vendo? Ó, ele já sai o marrom escuro, tá vendo? Vocês não precisam nem se preocupar de limpar. E esse aqui é um pouquinho mais chato, porque eu vou... Se eu soltar o ginger daqui, eu não vou conseguir mais aerografar ele. Porque a hora que eu puser o vento do aerógrafo, ele vai voar. Por isso que é um pouquinho mais chato, porque você vai ter que ficar virando o papel. Então, você pode fazer todas as partes de baixo, depois a gente vira ele, faz toda a lateral, ou você vai virando ele e mantendo a pressão. Essa é a parte mais chata, porque se você soltar o ginger daqui, você não vai conseguir fazer o aerógrafo, tá? Porque ele vai voar. Não, eu não tentei com ele, mas eu já apanhei com aerógrafo que voa. Então, o aerógrafo ele tem essa situação. Esse ficou mais assadinho. Certo? Agora eu vou tirar o marrom e vou pôr o preto para fazer a assadeira.
Olha, ó. Logo no comecinho até saiu um pouco de marrom, mas depois saiu preto. Agora, a assadeira eu já prefiro fazer na minha bailarina. Por quê? A assadeira eu fiz um pouco nas laterais e depois eu passei assim por cima loucamente. Loucamente não. Agora é bem de leve, tá? Você vê que já começa a fazer a diferença. E aí agora eu peguei e fiz bem de leve. Nessa direção. E que a ideia é realmente dar uma ideia de criar essa coisa de usado. Então, não tem certo ou errado nisso, se você não se sentir segura para fazer, mas o legal é testar, porque você pode ter uma assadeira mais usada, menos usada, novinha, isso nada impede. Então, você vê que, mas você dá um toque especial e não é demorado. No momento que você pega um pouco o jeito, é razoavelmente simples. Então, vale a pena testar e começar a ir perdendo o medo de usar o aerógrafo. Realmente, às vezes é mais chato, mas vale a pena tentar usar e aprender a usar ele, porque ele faz diferença no seu trabalho e o trabalho com ele é razoavelmente simples depois que você aprende. Então, vale a pena investir em aprender a usar, ainda mais se você já tem o aerógrafo em casa. Daqui a pouco eu limpo o meu aerógrafo, vou só tirar esse preto daqui, usar os biscoitos assados. Então, os assados são aqueles que não estão decorados, né? Então, eu vou pôr agora, vou pôr gingers. Gingers assados. E a nossa assadeira tá pronta. Bom, nós acabamos a assadeira, né? Então você vê aqui, nós temos ela com o aerógrafo e os biscoitos assados e ela aqui sem o aerógrafo e os biscoitos, vamos dizer, cru. Então, nesse biscoito a gente tem a textura do choc chip, porque como o glacê, os dois glacês eles estão um pouco mais consistentes, você cria uma textura aqui, os choc chips estão para cima. A gente tem o aerógrafo nos gingers, então a gente fez um biscoito que parece relativamente simples, ele tem aerografia, tem textura e ele faz uma vista e ele nem é tão difícil de fazer, né? Então eu espero que vocês tenham gostado e aproveitem essas técnicas num biscoito similar a esse ou em outros biscoitos. Eu quero ver os biscoitos de vocês também, tá bom? Então vamos para o próximo, vamos fazer agora a nossa KitchenAid.